E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento, uma análise aqui do dia, tanto de índice quanto do dólar, as possibilidades de operações que a gente viu hoje dia 12 de dezembro, 12 do 12, terça-feira, esse pregão aí que abriu em alta para o índice e devolveu todo esse movimento, abriu em baixa para o dolinha e subiu aí já 0,5% de alta, índice caindo 0,5%, identificar as possibilidades, os alvos desses movimentos. Então vamos lá, pessoal, começando aqui pelo índice futuro, aumentando o nosso time frame, começando o quê? Pelos 60 minutos. 60 minutos do índice, cenário até então, até o fechamento de ontem, todo alinhado, média de 200, média de 20, média de 8, ambos aqui, ó, tudo apontando para cima. Cenário dos 60 minutos, alinhado com o gráfico diário, alinhado com 15 minutos aqui para abertura, que tava todo o cenário já com essa expectativa aqui de continuidade desse movimento. Mas a gente tem aqui uma região bastante importante, uma região aqui até esse momento vendedora. Te demarcou aqui essa primeira região, era o primeiro ponto de parada que o índice poderia ter, que preço já chegou aqui da outra vez, com grande pressão de alta, parou e entrou grande pressão de venda. Bateu aqui de novo com grande pressão de alta e fez o que? Entrou grande pressão de venda. Chegamos hoje nesse movimento, batemos aqui de novo e o que aconteceu? Entramos com grande pressão de venda. Por isso é importante mapear esses cenários. Outra região também que eu estava mapeando aqui era o que? Retrações desse movimento de queda. Aqui era um ponto importantíssimo, né? Um ponto que, olha só, era o que? Retração de 61% dessa pernada toda de queda. Olha só, tinha um 61 aqui de toda essa perna de baixo, então uma puta de uma região importante. Se o preço conseguisse ultrapassar essa região aqui, a próxima região, essa região aqui, ó, a próxima região de trava era nessa máxima anterior. Então, um ponto também a ser observado era o quê? Que ontem a gente tinha fechado um inside bar. O inside bar, ele ficou aqui, ó, preso dentro desse movimento aqui do dia anterior e nós já abrimos renovando essa máxima. Então, já teve aqui o seu cumprimento da renovação de máxima ou de mínima do dia anterior, logo na abertura. Olhando esse cenário da abertura, diminuindo um pouco mais o time frame, o que eu posso perceber nesse topo aqui desse movimento, né? Nós temos o movimento de ontem que ficou aqui, ó, lateral, batendo cabeça, e nós conseguimos sair dessa movimentação. Saindo dessa movimentação, eu rompo esse topo, tenho esse fundo aqui anterior, eu tenho um possível espelhamento em V desse movimento. Então venho aqui para quê? Para localizar os alvos, já que o preço abriu aí subindo, pegando dessa mínima essa máxima, olha lá onde a gente tem aqui o primeiro alvo atingido, junto com a região de retração de 61%, aqui nós temos uma primeira oportunidade de trade. Se nós formos analisar os 5 minutos, nós temos uma regra das duas cores aqui nessa região de máxima, possibilidade de vendas na eliminação da barra 3 com stop aqui na máxima do movimento. Seria a primeira entrada aqui pelos 5 minutos. Olhando pelos 2 minutos, a gente tem uma possibilidade de venda nessa barra 3, inclusive alguns alunos aqui executaram a venda dessa barrinha. Inicialmente é um trade de retorno, o trade de retorno acabou sendo o que? Topo do dia, o preço só caiu daqui para baixo, né? E aí a gente já começa a demonstrar a possível falha, região de alvo importante. Temos aqui uma barra compradora que não consegue dar sequência. Logo em seguida, uma bruta de uma barra vendedora. Então, essa barra vendedora já começa a demonstrar o sentimento do dia aqui, o sentimento dessa região. É uma região vendedora. Estou em cima dos alvos de fibra e retração de movimento. Começa a entrar grande fluxo vendedor. Eu só vou pensar em compras nesse momento se eu tiver uma resposta do mesmo tamanho compradora. E olha só o que acontece com os compradores que vão tentar dar essa resposta. Já entram aqui com grande pressão. Então, em cima desse pavio, tem corpo e tem corpo vendedor. Deixa eu pintar aqui, ó, pera aí. Tem corpo vendedor. Então aqui tinha grande presença de venda nessa região. Esse é o problema de muitas vezes nós entrarmos em setups que às vezes é porque pela violação ou pela antecipação. Se a pessoa vê essa barra crescendo em determinado momento, essa barra ela teve esse corpo aqui, né? Nossa barra chegou a ficar dessa maneira aqui. Aqui a pessoa pensa, meu, isso aqui vai romper o topo e vai embora. A pessoa nem espera, nem olha para ver quanto tempo falta, às vezes a barra fechar, vem aqui e já faz a compra nessa barra com ela em andamento. E aí, de repente o que acontece? A pessoa vai lá e fica pendurada, comprada e a barra fecha dessa maneira. E aí faz o quê? Estopa na mão, segura stop abaixo do movimento, entrou na impulsão, entrou antecipado.
e acabou se ferrando, né? Por isso é importante a gente ter confirmações de movimentos para dar continuidade, ainda mais dentro de um cenário que a gente está aqui de extremidade, já afastado da média móvel de 20. Olha onde você está querendo às vezes comprar em relação à sua média móvel de 20. A média móvel de 20 para mim é o balizador de distância, de preço justo ou não. Então, preço muito afastado da média móvel de 20, eu não quero comprar e nem quero vender. Olhando isso, falhamos realmente aqui na renovação da nova máxima, podendo produzir o que? Novas mínimas. Produzimos novas mínimas, colocamos outra barra grande vendedora. Se olhar o gráfico e bater uma foto, nós temos o que? As maiores barras até então estão sendo vendedoras. Compradores não estão conseguindo responder à mesma altura. Tanto que a gente passa para baixo da média móvel de 20. Passando para baixo da média móvel de 20, nós temos aqui um acionamento de um Martin Bear. Então, na anulação da 19 seria a primeira possibilidade de venda. Depois um VSS nessa 23 e eu fiz a venda aqui, ó, nessa 24. Então essa barra 24, a barrinha que nasce na 20, fecha para baixo da 8, médias alinhadas, paralelas, inclinadas. Barrinha de ignição de movimento, ou então essa GBI também seria um ponto aqui de entrada, ou por um ou pelo outro. E aí o preço começa a cair de maneira alinhada. Deixamos mais um cenário aqui de possibilidade de adição de posição, mais um VSS, aqui com a troca de polaridade nesse fundinho prévio. Então ponto ainda de continuidade de movimento, possibilitando essa adição. E aí, quais alvos a gente veio buscar desse movimento? Inicialmente eu estava o quê? Tratando isso como um retorno desse movimento comprador. Ó. Tenho esse movimento comprador. Isso aqui até o momento, até ser perdido esse fundão aqui, a gente estava o quê? Voltando para esse movimento. Então começo monitorando pelas retrações desse último movimentão. E a gente percebe que ela vem fazendo preço. Deixa eu deletar aqui meus alvos para trás, que a gente já viu essa região aqui como era importante, né? Passado disso, o preço vem caindo, o preço vem descendo, as médias móveis já inclinam para baixo. Olha só a direção da média móvel de 20. A média móvel de 20 sempre vai ser o meu Waze, ela vai definir para que lado eu vou clicar. Então, ela inclinada para baixo significa o quê? Preço se desvalorizando, eu vou optar pelas vendas. Então, olhando para esse cenário, temos primeiros pontos aqui de vendas mais calçados nessa região. Depois temos novos pontos de venda, novos pontos de venda. Calçando aqui ó, na retração de 61, na retração de 76, foram os pontos onde eu fiz parcial e eu tinha aqui como alvo também média móvel de 200. Só que 10,5 nós tivemos notícia o quê? De CPI americano, é o índice de preço ao consumidor, traz muita volatilidade. Nós temos uma barra de 500 pontos aqui de volatilidade fechando o quê? Na sua estabilidade, ou seja, foi para lado nenhum. Violinou para cima, violinou para baixo e fechou aqui ó, na sua estabilidade. Mas qual era o lado da direção desse movimento ainda? Para baixo. Olha a VWAP segurando também aqui esse preço. Se a gente for pegar a retração desse movimento aqui, onde foi inicialmente esse pullback, né? Foi um pullback dentro de uma barra. Movimento de queda, movimento retorna, a gente retorna e segura entre região de 61 e 76. Então um pullback ainda saudável, uma correção saudável, o preço continua a sua tendência colocando barras novamente na ponta da venda. Então me tirou, protegi aqui essa operação, ele me tirou nessa volatilidade. Não sei até onde isso aqui pode voltar. Não queria devolver dinheiro. Espremi realmente aqui o preço. E o preço veio, me tirou na cutucada e depois continuou seu movimento. E aí a gente tem possibilidades aqui de continuação, né? Trades aqui em Lock 3, na eliminação dessa 49. Nós temos um cenário aqui de um gift vendedor. Preço avança mais ainda. E aí a gente já pode tratar o quê? Como alvos inicialmente desse espelhamento, onde já tem aqui os alvos atingidos, ó, primeiro, segundo, terceiro alvo aqui no tick, quarto alvo de 200%. Passou desse cenário, eu posso ampliar esse contexto, posso pegar aqui movimento de projeção, né? Projeção, pullback, continuidade de movimento. Aí a gente tem alvos bem maiores para ir buscar. Já que os alvos menores foram buscados, a gente vai buscar os maiores. E olha lá, primeiro alvo aqui atingido. Junto com esse primeiro alvo atingido, nós temos um cenário aqui de uma deriva, processo aqui de canseira no preço, ele querendo por um pullback, uma correção um pouco maior. Aqui nós temos uma entrada na contra-tendência, é um cenário de um CDB, eu estou em cima de um alvo de FIBO, deixo um padrão aqui de uma BT, então algumas confluências que possibilitaram executar essa operação na ponta contrária aqui. Eu peguei esse trade aqui pelo 1 minuto, aqui já acima da média móvel de 20,
Só que, de novo, tratando como um retorno, tratando como um pullback desse movimento. Se eu for pegar aqui, a gente tem alvos do que? Retrações desse movimento da queda, onde ele retorna para o 38%. Eu tinha a média móvel de 200 e a 20 do 5 aqui nessa região, inclusive sinalizando para nós um pullback pós-rompimento de 200, um cenário bem típico, né? Olhando aqui pelo 2 minutos, ele volta para a trap zone, preço entre 20 e 200, e demonstra o que? Pressão vendedora novamente. Aqui eu tenho um Bear 180 de Lock 2, e eu também tenho aqui pelos 5 minutos uma Top in Tail, um Halt na 20. O melhor dos cenários aqui que a gente tinha para fazer a venda, né? Ele nega muito essa média móvel de 200, média móvel de 20 mega apontada para baixo, um cenário comprimido das médias, podendo causar essa explosão. Tanto que o preço vem em linha reta. Vem em linha reta e atinge o que? Terceiro alvo de FIBO desse movimento. Praticamente aqui em linha reta, né? Preço vara aqui o segundo alvo e vem direto buscar esse terceiro alvo. Então, essa daqui foi uma das melhores oportunidades que a gente teve no dia. Tinha feito já essa correção de 38%, deixando aqui um cenário ainda com qualidade para dar sequência no movimento, né? Eu fiz uma correção saudável, fiz uma correção trocando polaridade com esse fundinho anterior, dando condições de sequência de movimento, 5 minutos alinhado, preço aqui com grande pressão de venda. Olha o tamanho dessas diamanta vendedora, muito grande, o comprador estava muito pequeno aqui. Então, se você executa um trade na contratendência com o mercado com fluxo, você tem que saber quais são os parâmetros de saída dessa operação, até onde você vai levar. Eu sempre trato trade contra tendência como retorno à média e como retorno a retrações. Então, o objetivo dessa operação aqui foi concluída por ser contra tendência. Então, depois que passou esse gatilho aqui, o preço realmente esticou bastante. Atingimos o cenário aqui de terceiro alvo, até começar um cenário aqui de falhar novas mínimas. A partir do momento que a gente agride a média móvel de 20, é o momento que a gente tem para dar continuidade na tendência. E aí nós falhamos a mínima, nós não conseguimos renovar novas mínimas. Renovando essas mínimas, sem renovar essas mínimas, nós temos a possibilidade de produzir novas máximas. Então, quando ele passa para cima da média móvel de 20 de novo, seria uma possibilidade de compra aqui dessa operação, mas sabendo o quê? Que eu estou de novo retornando para dentro de um movimento vendedor. Então, esse retorno vendedor, eu pego o quê? É sempre a última perna do movimento, no caso essa perna aqui, e busco por um trade de retorno. E aí vou monitorando através das retrações. Então, pego dessa mínima para essa máxima e busco inicialmente retração de 38%, depois 50%, depois 61%, e vou identificando qual é o contexto daquele movimento em cada retração, quais são as forças daquele movimento. Outro cenário também que eu posso levar é o que? Espelhar ou projetar movimentos menores aqui, ó. A partir do momento que eu tenho esse rompimento aqui, eu tenho uma microestrutura de alta. Então, eu posso vir aqui na projeção de FIBO dessa mínima para essa máxima e localizo alvos. E a gente consegue aqui casar uma região de alvos, né? Passa do 38, vem buscar a região de 50% e primeiro alvo dessa impulsão menor. Então, dessa maneira, a gente localiza potenciais alvos para operações contra a tendência. A partir do momento em que a gente assenta nessa região de 50% e volta, passa para baixo da média móvel de 20, média móvel de 20 já o que? Enfraqueceu nesse movimento. Aqui que era para surgir novos compradores, como surgiram aqui, nessa região da 20 e da 8. E aqui eu não tenho surgimento de novos compradores. Pelo contrário, olha o tamanhico desse comprador que aparece aqui. Na eliminação desse comprador seria uma nova entrada vendedora nessa barra 132 aqui para dar continuidade no movimento. E nós realmente continuamos. Média móvel de 20 volta a inclinar para baixo, média de 8 inclinada para baixo. Aqui nós temos um setup só de continuidade de movimento. Um cenário aqui de entrada por essa GBTO, um cenário de top in tail aqui junto com VSS. Somente aqui padrões vendedores. Alvo inicial desse movimento é renovação de mínima. Então você vende com alvo nessa renovação da mínima. Vendemos aqui ou aqui ou aqui com alvo nessa mínima maior aqui. Preço realmente chega aqui ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras consecutivas. Essa barra, por ela ser grande, ela não significa para mim que ela é o quê? De continuação ou de ignição de movimento. Pelo contrário, ela já sinaliza para mim uma possibilidade de exaustão de movimento. Por conta de ela já está num cenário amplo de movimento. Hoje a gente até estava falando nas caixinhas de pergunta, né? Quando identificar uma potencial reversão de movimento? Ou então um pullback mais profundo, um retorno maior? Quando a gente já está num estado amplo, longe da 200,
onde eu já tenho aqui mais de 2 pernas de movimento impulsivo. Já estou chegando numa região importante, casa dos 126 mil pontos. Já passei aqui de alvos maiores de FIBO, então a gente tinha projetado primeiro esse movimento aqui. Pô, já cumpri 200% desse movimento, então estou aqui num cenário bastante esticado. Dentro desse contexto, eu espero para ver se vai ter força contrária para reverter esse cenário. Então, jamais vou pensar em vender essa região por conta de quê? Por conta do movimento justamente já está no estado amplo, já ter caminhado bastante. Então, são movimentos que perdem o seu potencial de dar continuação. E mais uma vez nós demonstramos o quê? Falha desse movimento, nós falhamos em novas mínimas e olha só a força contrária surgindo aqui. Aqui eu já tenho bastante demonstração de compradores presente nessa região. E aí eu vou esperar o quê? Pô, vou ver se vendedor vem no mesmo embalo, né? Se vendedor começa também a bater para defender sua posição. E aí vendedor vai o quê? 4 barras para anular uma mini barra compradora. Então não tem comprador mais aqui não. Não tem vendedor mais aqui não. E aí comprador já coloca mais uma barra já anulando aqui 3 barras compradoras. Ou seja, compradores voltaram para o game aqui, ó. Os elefantes compradores começaram a demonstrar mais pressão de compra. E aí eu posso esperar um setup acontecer, eu posso esperar um momento mais próximo à média móvel de 20, como eu falei para vocês. É o meu balizador de entradas nas operações, preço sempre próximo à média móvel de 20, principalmente no cenário quando a 8 está comprimida com a 20. Então aqui eu tenho o cenário já de um VBS, cenário aqui ó, dentro dessa barra compradora. Tenho mais uma barrinha aqui ó, de ignição de movimento, nasce na 20, fecha para cima da 8. Depois tenho outro cenário aqui possibilitando entradas também, próximo sempre à média móvel de 20. Alvos iniciais dessa operação, retorno para 200. Passou da 200, aí eu posso começar o quê? Monitorar retrações desse movimento também, né? Retrações desse movimento. Como a gente já ultrapassou todos, a gente pode ampliar esse cenário. Estamos chegando aqui próximo à região dos 61%, VWAP. Então é uma região que eu monitoro também. Se eu estou, por exemplo, conduzindo essa operação comprada, ele ultrapassando essa região, eu vou o quê? Ampliando o cenário de correção e conduzindo a operação pelas médias. Então o cenário vai avançando, vai voltando. Posso também pegar, como eu fiz por FIBO pelo outro movimento, projeção desse movimento para cima. Olha lá onde ele está. Está no segundo alvo de FIBO. Ele ultrapassando essa região, ele tem terceiro alvo aqui, ó, nessa regiãozinha aqui de cima, nessa linha rosa, para dar continuidade nesse movimento. Então essas foram as oportunidades aqui visualizadas no índice futuro, um pregão majoritariamente vendedor de queda, além dessa região aqui, ó, acabei esquecendo de passar, né? Essa região era muito importante. Olhando as extremidades do pregão de ontem, nós temos o fundo de ontem nessa região. Olha só como faz preço essa região. Então, o que ontem para nós serviu aqui como suportão, hoje servindo como resistência, aqui como resistência. Então, voltando o índice para essa região de interesse, aqui é um ponto de parcial ou então alvo de um trade aqui executado na contratendência, né? Pô, rendeu uma baita de uma pernada na contratendência, né? Desse momento, ó, 300 pontos, 350 pontos, então uma operação bem legal feita aqui nesse retorninho identificado em cima de alvo de FIBO, preço em estado amplo, força contrária, que é o principal aqui para a gente localizar uma possibilidade de reversão, porque muitas vezes a gente está nesse cenário amplo, estamos lá nos alvos afastados de FIBO, e aí o preço ele não tem força contrária, e você sempre acha que vai ser reversão. Então, esse lance de você esperar a força contrária aparecer, realmente anulando mais barras, esperar para ver se vai ter defesa da outra ponta, não tem defesa de vendedores aqui nessa região. Então, tudo isso demonstra para nós a fraqueza dos vendedores nesse cenário aqui e compradores começando a mostrar um pouquinho mais a cara, né? Então, esse daqui foi o índice para hoje. Vamos aqui olhar esse doletas. Vamos apagar aqui todo esse cenário do dolinha para a gente começar a monitorar aqui o dia. Então, 60 minutos do dolinha, nós também estávamos vendo aqui que o cenário também estava alinhado, né, pro ponto comprador aqui. 200 por baixo, 20, 8. O ponto do dólar era o quê? A falta de compradores nessa região. Vendedores começaram a demonstrar um pouco mais a cara, né? E aí eu não estava tendo comprador até esse momento. E aí eu tenho o quê? A possibilidade inicial, né, de pullback dentro desse movimento comprador para aguardar novos pontos de compradores. Então, duas regiões que a gente estava monitorando por essas retrações. Primeiro dessa última perna aqui de alta e depois também a perna toda de alta.
E eu tenho aqui, ó, um ponto de confluência quase que no tique, que foi justamente o fundo do mercado de hoje. Vindo para o 2 minutos, eu fiz uma operação aqui da seguinte maneira. Tenho uma zona de Fab Four estreita nesse dolinho aqui, ó. Tenho minha zona de Fab Four estreita. Tenho a mínima aqui anterior. Eu abro nessa região e não consigo jogar o preço para cima. Não consigo jogar o preço para cima. Fiz uma venda aqui nessa barra 9. E aí eu tinha essa região aqui como região de alvos. Eu espelhei esse movimento para baixo. E olha só a confluência que a gente tem nessa região. Realmente acaba se tornando um paredão. Eu tinha alvo de Fibo, tinha retração de 61 de uma perna menor, tinha retração de 50% de uma perna maior. Olhando pelos 60, voltando àquele cenário, olha só como é que fica. É essa região aqui, ó. Então vamos mapear de novo. 50% dessa perna compradora, que é o 50% aqui, 61% dessa perna menor, que é esse nível aqui, junto com o meu alvo de Fibo. Então fiz ali a saída majoritária dessa operação aqui e o preço realmente vem aqui, não consegue ultrapassar. Inclusive deixou um padrão aqui de entrada na contratendência, uma BT kamikaze pelo cenário dos 5 minutos, em cima de toda essa região aqui de concreto, né? 61 do dólar realmente tem muita pressão. E aí a gente já vê aqui a pancada, um trade que pagou muito rápido o risco-retorno, ó, pagou mais de 5 para 1 aqui. Um retorno imediato nessa 200, preço lateraliza. Então isso aqui para mim já demonstra bastante pressão de compradores, porque eu vejo esse contexto aqui, ó, grande força compradora e vendedores aqui de maneira lateral, ou seja, compradores ainda continuam defendendo. Tinha essa troca de polaridade também com essa máxima rompida, então voltaram os compradores para o jogo. Só que no horário da notícia trouxe toda essa volatilidade. O preço realmente vem testar o tique da mínima do dia, vem testar essa região de novo na volatilidade e aí retorna aqui de maneira muito forte, passando para cima da média móvel de 200, passando para cima da média móvel de 8, para cima da média móvel de 20, alinha todas as médias aqui para cima e a gente, deixa eu deletar agora que a gente já viu esse fundo do dia, limpar o cenário de novo. Nós ativamos inicialmente esse retorno em V para esse dolinho, né? Ó, a partir do momento que a gente rompe essa máxima anterior, nós ativamos esse V. E aí esse V vai gerar alvos para nós onde, né? Olha lá, primeiro, segundo alvo, a gente ainda tem terceiro alvo aqui para ser buscado. Então o preço respeitando esses movimentos, também posso pegar projeção de movimento. Projeção de impulsão, correção, continuidade de movimento, vai gerar alvos um pouco mais longos. Vamos ver onde deu aqui essa projeção desse movimento. Dessa mínima para essa máxima. Olha lá, primeiro e segundo alvo aqui atingidos desse movimento. E eu tenho todo o movimento ainda guiado pela média móvel de 8, pela média móvel de 20. Aqui eu tenho aqui, ó, esse cenário ficou um pouco mais difícil de comprar por conta dessa forte barra vendedora. Mas depois que essa forte barra vendedora é anulada, vendedores não conseguem mais aparecer. E eu tenho essa RBI que possibilitaria aqui uma nova compra. Então, para daí sim seguir esse movimento adiante. Isso pelos 5 minutos. Pelo 2 minutos, essas compras vieram aqui, ó, nessa média móvel de 20 e de 8. Lembra? Sempre próximo à média móvel de 20. Se a média móvel de 8 estiver alinhada e próximo, o cenário melhora mais ainda. Aqui eu tenho um cenário de um VBS. Tem uma barra Bull de continuação de movimento, essa barra 73. Tem uma BT ainda aqui de Lock 1 que faz o route na 20. O preço simplesmente vai embora e atinge aqui, ó, no tique o primeiro alvo. Primeiro alvo atingido, pullback realizado, mais um cenário de RBTO, top inteiro takeout, mais uma RBI com uma RBTO acionada para dar continuidade nesse movimento. E a gente vem deixando o que? Cenário aqui protegido de fundos, ó. Então cenário aqui ainda alinhado para cima, a média móvel de 20 aqui ainda continuava ascendente. Pelos 5 minutos nós temos um pullback até um pouco mais forte aqui, que ele gera um VBS de Lock 2. Um VBS aqui para dar continuidade nesse movimento. Média móvel de 20 continuou inclinada para cima, então é o nosso balizador desse movimento. E viemos aqui buscar segundo alvo de Fibo. Preço bate no segundo alvo, deixa para nós aqui um cenário de Martin Bear. Esticou realmente. Cenário aqui possível, lembra? Possibilidade de reversão de movimento. A gente tem entrada na eliminação dessa 178, stop aqui acima. Preço paga muito mais aqui, paga umas 2 vezes o nosso risco perto do retorno. Quero buscar alvos desse trade, posso pegar projeção ou espelhamento, ó, projeção desse movimento ou espelhamento desse movimento para baixo. Então posso projetar esse primeiro impulso
Olha lá, primeiro alvo. Ontem deu um trade muito parecido com esse, né? Ó, primeiro impulso ou espelhamento desse movimento vai gerar alvos menores. Primeiro e segundo alvo atingido aqui. Preço volta para cima da média móvel de 20, faz a saída da operação. Então, trailing stop desse trade fez a saída aqui. Mesmo assim, no stop gain, porque a venda foi aqui, né? E aí agora, costuração da média móvel de 20, possivelmente esperando as médias aproximarem novamente, né? E esse daí foi o cenário para índice e para dolinha hoje. Peço o like aí no vídeo. Então você aí que assistiu até agora, deixa o like para fortalecer, deixa o seu comentário aqui também, como foi o dia de hoje, se você conseguiu fazer boas operações, visualizar bons trades. E amanhã tem mais, galera. Valeu, tamo junto.